Abramos nossas Bíblias, mais uma vez no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 16, versículos 14 a 18. Lucas 16, de 14 a 18. Essa é a leitura do Santo Evangelho e também o texto que será pregado essa noite para a glória de Deus Pai, para a edificação dos crentes e salvação de pecadores. Lucas 16, de 14 a 18, assim diz a palavra da salvação. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridiculizavam. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Vamos orar. Santíssimo Deus, tua vontade faz, ó Senhor. Nós somos vasos de barro em tuas mãos. Tu és o oleiro, tu és o todo soberano para tomar as nossas vidas, despedaçá-las e refazer tudo aquilo que precisa de transformação. Ó Deus, obrigado pelo Evangelho de Lucas. Obrigado por tudo aquilo que temos aprendido até esse momento. Obrigado por esse texto, que em alguns versículos apenas nos traz mais uma vez a sã doutrina do Evangelho, a doutrina da graça maravilhosa que liberta pecadores das garras da religiosidade, de uma pseudo-salvação por obras, de uma meritocracia que continua levando pessoas para o inferno. Ó Deus Todo-Poderoso e Todo Bom, ajuda-nos nessa noite a compreender a falsa religião dos fariseus, os seus detalhes, aquilo que ainda acontece em nossas vidas, apesar de já sermos resgatados pelo sangue do Cordeiro. Livra-nos, ó Deus, dos resquícios de farisaísmo em nós e nos ajuda, por favor, a viver somente pela graça e manifestar essa graça constantemente em todas as áreas das nossas vidas. E nessa noite, ó Deus, nós te rogamos mais uma vez por salvação. Esse texto claramente nos fala do poder do Evangelho, do que ele faz com aqueles que estão mortos em delitos e pecados. Ó poderoso oleiro, refaz vasos de ira essa noite em vasos de honra, de vida eterna. Fala conosco, ó Deus, por meio do teu Santo Espírito. Nós te rogamos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Em uma pesquisa recente nos Estados Unidos,
em igrejas apenas. Foi perguntado àquelas pessoas o que elas entendiam pelo Evangelho, o que era Evangelho para aquelas pessoas, e 90% daqueles membros de igreja disseram algo semelhante a: o Evangelho é Deus ajuda aqueles que se ajudam. Ou traduzindo isso para a nossa expressão, o Evangelho é Deus ajuda a quem cedo madruga. Nós olhamos para uma expressão como essa e nós deveríamos ficar alarmados com a porcentagem altíssima, não de pessoas fora da igreja, mas dentro da igreja, dizendo que Evangelho é aquilo que os fariseus defendiam à época de Jesus. Qual seria a sua resposta? Qual seria a porcentagem da igreja brasileira ao responder o que é o Evangelho? No texto dessa noite, que claramente flui da parábola do administrador infiel, que nós estudamos na semana passada, esse texto vem nos mostrar mais uma vez quão perigoso é o farisaísmo e quão presente ele ainda está na igreja do Senhor Jesus Cristo em pleno século 21, depois da Reforma Protestante, depois de tanta teologia desenvolvida, nós ainda nos encontramos com problemas de farisaísmo em nosso meio. O texto se encontra logo depois do versículo 13 de Lucas 16, quando Cristo diz claramente que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. A parábola nos ensinou na semana passada o que é a verdadeira mordomia cristã, como nós lidamos com aquilo que Deus nos dá tão graciosamente, o nosso dinheiro, as nossas riquezas, o nosso sustento. Vejam qual é a reação dos fariseus diante de tamanha parábola, diante de uma parábola maravilhosa com tantos ensinamentos. Os fariseus ridiculizavam a Cristo. Queridos irmãos, nessa noite, por meio desses versículos, poucos aqui, nós aprenderemos mais uma vez que a nossa entrada no reino de Deus não depende do nosso desempenho farisaico, mas sim do nosso esforço pela graça. A nossa entrada no reino não depende do nosso desempenho farisaico, mas sim do nosso esforço pela graça. Nós veremos isso dos versículos 14 a 15. Jesus claramente demonstra aqui o que é o desempenho farisaico e o quão inútil ele é. Por que nós nos apegamos tanto a isso ainda? E em segundo lugar, nos versículos 16 a 18, nós vemos aqui o que eu chamo de o esforço pela graça. O que significa isso? Parece contraditório. Esforço, graça. Vejamos o que Jesus tem a nos ensinar. O desempenho farisaico. E cuidado para que, mais uma vez, esse espelho maravilhoso que Jesus traz aqui não passe despercebido diante de nós. Há ainda muito farisaísmo no nosso meio que precisa ser extirpado, não só de nossas vidas individuais, mas de nossa igreja como um corpo. Qual é o desempenho farisaico e por que ele é inútil?
Leiamos mais uma vez os versículos 14 e 15. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridiculizavam. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre homens é a abominação diante de Deus. O desempenho farisaico é descrito aqui pelo menos por 3 características relacionadas aos fariseus. Em primeiro lugar, claramente Jesus nos diz que eles eram avarentos. E na verdade aqui a melhor tradução, a tradução mais literal é: eles eram amantes do dinheiro. Meus queridos irmãos, Jesus acabara de dizer uma parábola maravilhosa acerca do que significa servir a Mamon. E esses homens não perdem tempo de ridiculizar Jesus, porque eles eram amantes do dinheiro. Eles entenderam muito bem o que Jesus quis dizer com a parábola. Ao invés de se arrependerem, eles admitem: é impossível deixar de servir a Mamon. Mamon é bom demais para nós. Mamon satisfaz os nossos desejos. É Ele quem põe comida na mesa. É Ele quem satisfaz as nossas vaidades. O desempenho farisaico, a sua pseudo-santidade, começa aqui a ser descrita para nós de forma ainda mais detalhada. Como é que nós sabemos que de fato os fariseus eram amantes do dinheiro? Ora, nós olhamos para outros textos dos evangelhos e nós nos lembramos em Mateus 23, quando Jesus está dizendo uma série de ais, uma série de maldições aos fariseus e aos escribas. Ele lembra aqueles fariseus que eles eram devoradores das casas das viúvas. Isso nada mais quer dizer do que aqueles homens se aproveitavam da sua posição, da sua liderança religiosa, e extorquiam aquelas pobres senhoras. Nós continuamos vendo isso nos nossos dias. Falsas igrejas por aí, anunciando um falso evangelho e extorquindo a riqueza de pessoas que têm buscado, na verdade, a Mamon e não ao Deus Todo-Providente. Edir Macedo ficou indignado quando em uma dessas revistas financeiras, que disse que ele era o pastor mais rico do Brasil, ele se indigna, ia colocar aquela revista na justiça, porque na verdade ele é o pastor mais rico do mundo. E ele se orgulha de dizer isso. É fácil nós olharmos para Edir Macedo e para os fariseus. Mas e nós? Será que somos avarentos? Será que somos amantes do dinheiro? Será que nós entendemos a parábola da semana passada? Ou ainda insistimos em demonstrar que é impossível vivermos contentemente sem servirmos a Mamon e o que ele exige de nós? O desempenho farisaico, ele não se relaciona apenas aos que estão de fora, mas como eu disse, ele é um espelho para nós e nos mostra o quanto nós ainda precisamos transformar em nossas vidas. Nós nos lembramos aqui do amor dos fariseus ao dinheiro, quando Jesus os lembra em alguns textos dos evangelhos que eles não cuidavam bem de seus pais, usando como uma desculpa uma regra inventada por eles mesmos, a regra de Corban. Jesus claramente diz para eles que eles estavam quebrando o 5º mandamento, não honrando seus pais, que não podiam mais trabalhar, que
mas preferiam entregar o seu dinheiro para o templo, mostrando que aquele ouro do templo era a dedicação deles, e com isso ganhavam mais respeito da população da época. Você tem consciência da sua responsabilidade para com os seus familiares? A palavra de Deus nos diz que pior que um infiel, pior que um descrente, é aquele que não cuida financeiramente dos seus. E como nós temos desperdiçado com Mamon as nossas finanças e deixado de lado os da nossa própria casa. Sim, essa responsabilidade recai primordialmente sobre os homens da casa, os sacerdotes do lar, os cabeças das famílias. Como é que você tem administrado aquilo que o Senhor teu Deus te dá? A sua família tem padecido necessidade. Os seus pais idosos precisam viver de uma aposentadoria que mal lhes sustenta, porque vocês não têm condições financeiras de ajudar aqueles que foram seus progenitores e que os criaram durante toda a sua vida. Vejam como é muito mais profundo do que simplesmente acharmos que ganância ou avareza se relaciona apenas àqueles esbanjadores de dinheiro. Quando nós não cuidamos bem das nossas famílias, nós somos como os fariseus. Essa mensagem não é só para os de fora da igreja, mas principalmente para nós aqui dentro. Talvez o melhor exemplo disso, da avareza, do amor ao dinheiro dos fariseus, seja o próprio jovem rico. Vocês se lembram bem da história? Nós já estamos chegando naquela história em Lucas 18 mais uma vez. O jovem rico, que era um fariseu, ele claramente rejeita a proposta de Jesus de segui-lo, de alcançar a vida eterna, de receber bênçãos incontáveis, porque ele possuía muitos bens. Quem eram os fariseus? Eram os líderes espirituais da época de Jesus. Líderes espirituais que amavam mais a Mamon do que ao próprio Deus de Israel. Não é por acaso, então, que essa primeira característica, a avareza dos fariseus, nos leva à segunda característica, o fato deles serem ridicularizadores de Jesus, desprezadores de Jesus, pessoas que não só nesse momento, mas em vários outros, ao invés de atenderem aos ensinamentos de Jesus, logo rejeitaram, logo desprezaram, fizeram questão de não atender aos ensinamentos de Jesus. E aqui nós começamos a nos aproximar mais e mais do verdadeiro problema dos fariseus. Nós podemos dizer que o amor ao dinheiro é só uma consequência do real problema. E essa ridicularização começa a se aproximar mais e mais do coração dos fariseus e talvez do nosso aqui essa noite. Quantas vezes, meus irmãos, nós temos aprendido aqui, domingo após domingo, ensinamentos verdadeiros que fluem das Escrituras e nós os rejeitamos. Nós chegamos a elogiar o pastor, dizendo que sermão maravilhoso, mas nós não cumprimos sequer uma aplicação que é feita. E
não é porque nós discordamos, e não é porque nós achamos que o pastor exagerou na dose, é porque simplesmente nós somos como os fariseus, e insistimos em ridicularizar a Jesus. É isso que nós fazemos. Quando eu entendo que a pregação da palavra é o próprio Cristo falando comigo, e eu saio daqui e eu não cumpro aquilo que Ele me diz, eu estou desprezando e rejeitando a Jesus, como os fariseus faziam. Está aqui um versículo maravilhoso para ser usado da próxima vez que você for confrontado com alguém dizendo: todas as religiões levam a Deus, todas as religiões de alguma forma ensinam a verdade. E aí você diz: não, porque os fariseus eram um exemplo perfeito de líderes religiosos que achavam que ensinavam a verdade, que achavam que era um modelo de santidade, mas afastavam o povo de Deus, ao invés de levá-los a Deus. Religiões, todas elas, catolicismo romano, instituições neopentecostais, espiritismo, budismo, hinduísmo e tantas outras, nada mais são do que comunidades que ridicularizam o Senhor Jesus Cristo, porque todas elas ensinam religião de obras. O homem pode fazer alguma coisa, o homem tem condições de realizar algo para apaziguar a ira de um Deus qualquer. Vocês conseguem ver aqui como era impossível para os fariseus de fato honrar e glorificar a Jesus? Eles honravam e glorificavam a Mamon. Mamon lhes era suficiente. Eles preferiam a Mamon. E por isso não podiam aceitar as palavras de graça de Jesus. A base dos fariseus era a meritocracia. E quando nós olhamos para as nossas vidas, quantos de nós ainda se baseiam em meritocracia? Eu me sinto bem quando eu realizo alguma coisa e com aquela coisa eu posso exigir alguma coisa dos deuses. Isso é ridicularizar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. A terceira característica, então, além do amor ao dinheiro, além de colocar Jesus ao ridículo, nós vemos aqui qual era o problema fundamental daqueles fariseus. Eles eram autojustificadores. Versículo 15. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Jesus não tinha receio de denunciar o pecado de absolutamente ninguém, muito menos daqueles falsos mestres, daqueles falsos religiosos. Jesus Cristo não tem medo de denunciar o pecado de ninguém aqui essa noite. A grande diferença é quando nós temos o nosso pecado denunciado, qual é a sua reação? Você continua se auto-justificando, você continua arrumando desculpas
desculpas para essa sua falha de caráter. Você continua apontando o dedo para o outro, chamando-o de santo, entre aspas, ao invés de lidar com o seu pecado. É exatamente isso que os fariseus faziam. É exatamente isso que significa autojustificação. Aqueles homens estavam acima de tudo e de todos. Aqueles homens tinham a plena convicção de que eles, de acordo com as leis inventadas por eles, deveriam ser honrados e imitados em todas as suas práticas. O que é que Jesus nos lembra também no Evangelho de Mateus? Sim, os fariseus são aqueles que estão sentados na cátedra de Moisés. Quando eles falam a respeito do que Moisés ensinou, a eles ouvir. Mas quando eles começam a agir em contradição com o que eles mesmos ensinam, não faça o mesmo. Pare de se auto-justificar. Se humilhe diante de Deus. Reconheça que o que você tem não é uma mera falha de caráter e que as pessoas precisam lhe aceitar do jeito que você é. Jesus lhe chama ao arrependimento e Ele concede o Espírito Santo para que nós lidemos não apenas com a nossa falha de caráter, mas com o nosso coração, que é uma fonte de autojustificação. Esse sermão é para nós aniquilarmos o fariseu que ainda está em nós, mesmo nós já tendo sido justificados pelo sangue do Cordeiro. O que é mais irônico essa noite é que nós possamos ter passado por essas três características farisaicas, do desempenho farisaico. E talvez você tenha dito: ufa, ainda bem que eu não sou amante do dinheiro, ainda bem que eu não ridicularizo a Jesus, ainda bem que eu não me auto-justifico. Você acabou de se assumir um fariseu. A palavra de Deus não está aqui para que você olhe para ela e diga: isso eu já faço, isso eu já faço, isso eu já faço. Essas foram as palavras do jovem rico. Jesus está trazendo essa mensagem para nós essa noite mais uma vez, para dizer categoricamente que ainda existe farisaísmo, talvez em menor medida ou em maior medida em cada um de nós. Como é que vocês vão reagir a isso? Se auto-justificando ainda, ou se quebrantando diante do Senhor? Não há escapatória. Talvez exteriormente algumas pessoas possam olhar aqui para outras e dizer: não é possível, pastor, que aquela pessoa ali ainda tenha fariseu nela. Não é possível, pastor, eu olho para aquela pessoa como um modelo para mim. Não é possível que ela se encaixe no que está sendo descrito aqui. E eu quero reafirmar para vocês o que Jesus está dizendo. Deus não olha só para o exterior. Deus não olha só para o que nós fazemos na igreja. Deus não olha só para as nossas funções. Deus conhece o nosso coração. Deus conhecia o coração dos fariseus. Deus conhece o nosso coração. E Ele faz essa declaração determinante, que aquilo que é elevado entre homens é a abominação diante
diante de Deus. Aqui ninguém escapa. Aqui nós podemos olhar para o livro de Eclesiastes e nos encontrar